Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão. No dia de hoje vamos conversar sobre um tema muito relevante nesse ano de 2024. Nós vamos falar sobre eleições. Este ano, os mais de 5 mil municípios brasileiros elegem prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E em ano de eleição, a gente sempre quer saber o que o candidato pode ou não fazer em termos de campanha, e a campanha hoje em dia começa muito cedo, dentro do ambiente das redes sociais, que meio que deixa tudo online o tempo inteiro. E para falar conosco sobre esse tema, está aqui conosco nosso amigo Gustavo Bugalho, advogado, professor, consultor, especialista em direito eleitoral, direito administrativo, ator, na verdadeira acepção da palavra, né? Como dizia o Rodrigo, todo advogado é um pouco ator, né? Mas ator também, o Gustavo tem aí um trabalho com as artes cênicas, que eu gosto muito. Prazer te receber aqui, Gustavo, uma honra. E eu te passo a palavra para a gente começar as primeiras considerações. Aqui ao lado do Rodrigo Forcinetti, que é meu amigo, sócio, diretor executivo do escritório e um dos âncoras desse Pod Brasil. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, do Evandro, do Rodrigo. É uma satisfação muito grande estar de volta aqui nessa casa, da qual eu fiz parte por aproximadamente 3 anos, né? Onde eu deixei amigos, né? E é uma oportunidade muito feliz para mim. E participar desse projeto, né? É interessante, o escritório ele não para, ele está sempre à frente do tempo. Isso é muito bacana. Bom, eu, como você mesmo disse, sou advogado, Gustavo Bugalho, né? Por alguns maldosos bagulho, né? Advogo já há 18 anos, mais ou menos. Comecei já na área eleitoral, na área de direito municipal e administrativo. E vim para Ribeirão Preto, aqui me estabeleci, escrevi alguns livros de direito eleitoral. Também busquei, né, criar alguns conhecimentos que ultrapassassem a barreira do direito na parte eleitoral, né? Fiz um MBA em gestão executiva de marketing. Hoje sou novamente universitário, faço graduação em publicidade e propaganda, né? Legal. E nesse meio tempo eu vim entendendo que o jurídico e o estratégico, o marketing eleitoral, eles têm que conversar. E normalmente o advogado eleitoral tem dificuldade de conversar com o marketing e o estratégico. Então, por isso eu busquei ir para esse caminho. Trabalhei um tempo como assessor de Câmara Municipal. Os últimos 3 anos eu fiquei como secretário de Negócios Jurídicos no município de Bauru, né? Baita município. Sim, fomos no finalzinho, no segundo turno da campanha anterior, para dar uma força para uma candidata na parte jurídica, mas a gente acabou extrapolando e indo para a parte de comunicação, de estratégia. Comunicação é uma paixão já há muitos anos, né? Sim. E ela ganhou. A gente acabou ficando lá um tempo, mas é aquele negócio, ficar fora de casa há muito tempo. A família está aqui em Ribeirão Preto. Retornei hoje trabalhando aí como consultor, tanto de estratégia quanto jurídico, né, na área eleitoral. Além de outras áreas, né? Você mesmo falou, né? A gente acabou fazendo algumas publicidades, alguma coisa no audiovisual. Garoto propaganda de produto. E quando nós falamos que ele é ator, não foi no sentido figurado, não, porque acho que todo advogado é um grande ator. Exatamente. Mas é porque ele fez curso, peças de teatro, eu recordo muito bem disso. Prazer tê-lo aqui conosco, né? Um grande amigo, que apesar de ter buscado um outro caminho, né? Com certeza manteve todo o vínculo e sempre que pode volta aqui para nossa casa, né? Essa casa também é sua. E até aproveitando essa tua experiência, achei muito bacana, não sabia do novo curso aí, acho que tem tudo a ver contigo, com a tua personalidade, né? Acho que também conhecimento de marketing hoje, pena o profissional que não busca, né? Esse alinhamento entre o operacional e o marketing, né? Ele é indispensável hoje para o desenvolvimento de qualquer atividade, né? E nós já fizemos aqui alguns episódios envolvendo a carreira jurídica e chamamos a atenção, inclusive, para esse assunto. Mas já pensando, então, nesse teu conhecimento, envolvendo um pouquinho da parte
jurídica, vou me permitir aqui fazer a primeira pergunta. Bola tá contigo. Já rufando os tambores aqui. Ô, Gustavo, me fala uma coisa. Estamos aí, como o Evandro mencionou, eleições municipais, uma importância fundamental, né, para o desenvolvimento do nosso país, vereadores. E aí, o candidato, ele já pode fazer as suas postagens. Como o Evandro também bem mencionou, aquela ideia, eu acho que foi um marco, né, naquelas eleições em que, eu não vou falar nome de candidato, mas que o PMDB se uniu com o PSDB e acabou, justamente pelo tempo de propaganda na TV, e acabou tomando uma invertida, que eu acho que ali é um marco, acredito eu, para o marketing eleitoral. Então, hoje as redes sociais elas tomaram conta, né, de todo esse processo. E já tenho visto algumas movimentações nas redes sociais, ainda um pouquinho discretas, mas como que fica isso, Gustavo? Elas já podem ser iniciadas? Tem algum limite do que é permitido nesse momento? Acho que era um ponto interessante para a gente iniciar aqui. Aliás, só hoje já fiz 2 representações entre candidatos pela manhã. Bom, de fato, a campanha eleitoral municipal ela é bastante valiosa, bastante relevante. Por quê? Primeiro que são mais de 5 mil municípios, como o Evandro falou. E outra coisa, você vai votar, você vai colocar aquele representante que está diretamente em contato com o povo, diretamente em contato com o que está acontecendo na realidade. Nenhum outro mandatário é tão próximo do povo quanto o vereador e algumas vezes o prefeito. Embora deveria estar mais próximo, em regra geral, da população. A gente está no momento de pré-campanha, né? A gente não está ainda na campanha eleitoral. A campanha eleitoral ela só começa no dia 16 de agosto. Por quê? Até o dia 15 de agosto, às 19 horas, é o prazo para registro de candidatura. Né? Inclusive, isso me dá um problema, porque minha esposa faz aniversário nesse dia. Nossa! Né? Então, eu tenho que sempre levar para uma viagem no final da campanha. Mas, assim, até o dia 16 de agosto, nós temos pré-candidatos. Até alguns anos atrás, não se podia fazer nenhum tipo de anúncio, nenhum tipo de postagem, coisa do gênero de pré-candidato, porque se entendia como propaganda antecipada, dava multa, né, que vai até R$25 mil. Imagina numa cidade que o teto para vereador é R$15 mil, tomar uma multa de 25. Né? Enfim. E de uns anos para cá, até com o avançar das redes sociais, passou a ser permitida a realização de alguns atos. Por exemplo, o pré-candidato ele pode mencionar na rede social dele que ele é pré-candidato a vereador, a prefeito. Ele pode enaltecer, né, as suas qualidades, fazer críticas, né, ao governo, apontar posicionamento político. O que ele não pode? Pedir voto. Né? A campanha antecipada hoje, propaganda eleitoral antecipada, acontece quando o candidato pede voto. Só que aí a gente tem um outro detalhe. O pedir voto não é simplesmente o vote em mim. Até 2016, por ainda o Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral, ele até dava olha, tem que ter pedido explícito ou expresso. Hoje, se fala na tal das palavrinhas mágicas. O que é palavrinhas mágicas? Não é o vote em mim, mas no futuro, no próximo período, na próxima legislatura, estaremos juntos, conto com você. E isso dá multa se feito antes do dia 16 de agosto. Certo. Dá uma multa de R$5 a R$25 mil. Né? E também, outra coisa que o pessoal faz muito, até foi o motivo das 2 representações que eu fiz hoje, a propaganda eleitoral antecipada negativa. É o não vote. Né? Geralmente, principalmente prefeito, isso acontece. O grupo contrário começa a postar colocando situações para fazer o eleitor não votar no fulano de tal.
muitas vezes até pedindo, olha, não vote no fulano de tal. E isso também dá multa e pesada. Entendi. E até assim, dentro dessas postagens discretas que eu vi, era justamente nesse sentido, a pessoa mencionando que o partido reconheceu o seu nome para representá-lo, mas entrar em programas já nos ideais, isso então, pelo que eu entendi da tua fala, já poderia colocá-lo em risco com relação às penalidades. Porque uma coisa é se apresentar. Então, olha, sou o Rodrigo, sou o novo candidato. Tá. Outra coisa é você já se aprofundar e começar a mencionar uma eventual proposta de campanha, já entrando um pouquinho mais no conteúdo e não na forma, porque a linha é bem tênue, né? É bem tênue a linha, Rodrigo. Porque assim, o pré-candidato, ele até pode ir um pouco mais a fundo naquilo que ele pretende. Né? O que ele não pode é usar termos, né, e expressões que denotem um vote em mim. Tá. Né? Conto com o seu apoio, conto com você, você e tua família comigo. Né? Coisas assim. Mas isso também é uma situação não, assim. Isso é muito porque, complicado. Assim, vamos falar a verdade, o cara se posiciona. Olha, eu sou o pré-candidato. Aí o pré-candidato anuncia quem vai ser o pré-candidato a vice dele. Aí posta coisa na rede social, faz lá. Aí ele justifica por que ele está se candidatando. Por que ele está se candidatando. Então, assim, na prática, a eleição começou há algum tempo. Alguns meses. Vamos esquecer a tecnicidade jurídica, né? Até porque aqui o nosso mote no Pode Brasil é acabar com o juridiquês e fazer as pessoas entenderem o que acontece no nosso universo. Porque recentemente a turma sabe o nome dos 11 ministros do Supremo, mas não sabe a escalação da seleção brasileira. Né? Acabou, né? É porque está mais interessante o Supremo do que a muito seleção. mais. Então, assim... Gera mais emoção. Já acontece isso, né? É meio que uma ficção jurídica isso, né? Eu não digo vote em mim, mas olha, eu sou pré-candidato a prefeito da minha cidade. É uma situação que... eu costumo falar que o pré-candidato que tem chance de vitória, principalmente, por exemplo, numa Câmara Municipal, é aquele que começou 4 anos atrás. Tá? Mas você começa a observar, um ano antes da eleição, eu adoro ficar observando fulano que me pede amizade, né, em outubro do ano anterior à eleição. Aí você vai lá, tem a foto abraçado com meu amigo fulano e tal. Você já começa a perceber que há uma movimentação. Não, o movimento ele é muito nítido. Então, assim, é uma ficção jurídica? Só que o que acontece? A gente tem que acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Sim. Com rede social, imagina como seria difícil o controle, né, dessas postagens, né, dessas opiniões. Só que, ao mesmo tempo, a internet, embora muitos achem que não é terra de ninguém. Sim. Não. Né? Muito pelo contrário. Você falou aí da tua... Né, você está se graduando em publicidade e propaganda, né, você tem um MBA em marketing, né, então, assim, se eu olhar sempre para essa questão da comunicação, do marketing em geral. Aí você deu o exemplo de 2 partidos políticos que se juntaram, porque iam ter mais tempo de TV, só se esqueceram que ninguém quase mais assiste TV. Não da forma como a nossa geração cresceu assistindo. Né? E quando você tinha meia dúzia de canais de TV, você jogava propaganda eleitoral gratuita lá no horário nobre, ou no rádio, no horário que você está indo para a escola, aquele horário-chave em que o trânsito é maior, né? E o cara está no rádio ouvindo. Você não tinha como fugir. Hoje você tem 200.000 canais de TV, só para falar em TV. Os TVs por assinatura não são obrigadas a transmitir. Então, de uma longa data, a gente já trocava de canal. Né? E na rede social, você não tem um limite de tempo. Né? Você está o tempo todo gerando algum conteúdo. E me corrija se eu estiver errado, a legislação eleitoral não limita a geração deste conteúdo pelo candidato. Né? Ele pode fazer story o dia inteiro, ele pode fazer postagem o dia inteiro, ele pode entrar ao vivo o dia inteiro. Pode ficar o dia inteiro exatamente. Então, uma live. Respondendo perguntas. Do ponto de vista do marketing político, isso mudou tudo. Né? Então, as estratégias têm que passar por aí. Né? E a gente vê que a eleição acontece na rede social. Mas na rede social, né, quais são
Porque essa falta de, ao meu ver, de uma legislação mais clara sobre isso, né? O Congresso acabou de barrar o projeto das fake news, né? Não quis saber daquilo, né? É um sinal negativo da classe política, porque, olha, eu não quero que as fake news sejam obstadas, porque será que eu vou produzir fake news, né? É ruim isso, né? Mas aí o TSE resolve, por resolução, criar uma série de limites. E essas resoluções se aplicam coercitivamente à justiça eleitoral das instâncias inferiores e a todos os candidatos, né? O que a gente tem de limite hoje para a campanha na rede social? Como é que o candidato tem que se portar? E até para o eleitor saber como o candidato tem que se portar, porque o candidato que já começa infringindo a norma já mostra um caráter não muito duvidoso. Compliance eleitoral, né? Uma conformidade de cidadã não tem, né? Então, o que o candidato precisa saber nesse momento sobre redes sociais? Olha, rede social realmente é uma grande preocupação, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Se a gente observar, ainda não está tão limitado, né, e tão regulamentado quanto deveria, porque esse é um processo que vai se amadurecendo com o amadurecimento das próprias redes sociais. Mas hoje, durante a campanha, o candidato, a partir de 16 de agosto, ele pode fazer as lives dele, só que as lives são consideradas ato de campanha agora. Então tem que tomar esse cuidado. Aí tem o prazo. Tem que tomar esse cuidado. Ser respeitado. Você não, até a questão de tempo, ok, só que tem que tomar cuidado. Por exemplo, o impulsionamento. Né, você vai impulsionar uma live, não pode ser impulsionado, por exemplo, por empresa, por pessoa jurídica, por particular. As questões na rede social, elas só podem ser postadas na página do candidato, da coligação, da federação, do partido, que estão, né, registrados no tribunal. Então, por exemplo, se eu sou candidato, mas eu sou um pré-candidato, mas ainda não oficializei o meu registro, eu estaria supostamente... Você nem poderia. Eu nem poderia, estaria violando. Você até pode impulsionar como pré-candidato, mas o limite do pré-candidato é não pedir voto. Tá. O que não poderia é a agência que está cuidando da comunicação do partido fazer o impulsionamento no CNPJ dela. Exato. Tem que ser uma conta do candidato na rede social, ou do partido, ou daquela coligação que está registrada. Dentro dessa ideia, Gustavo, assim, a recomendação é que o candidato ele crie um outro perfil, ou ele... dentro do teu dia a dia, ou ele trabalha com o perfil particular dele, Rodrigo, mesmo? Isso é analisado caso a caso, porque em alguns casos o próprio perfil desse pré-candidato já existe há muito tempo, até com questões políticas, com seguidores, ou é nichado, porque um ponto muito importante, principalmente em cidades de médio porte para cima, é ter nichos de atuação. De repente, o candidato ele pode ser um candidato de determinada área profissional, né? Pode ser um candidato de determinada região, ou um candidato social, que a gente chama, né? Que trata sobre aquele assunto social, né? E hoje o ideal é ter nicho. Então, às vezes o candidato ou o pré-candidato vai fazer uma rede social agora em cima da hora. Perde o engajamento. Ele perde o engajamento, exatamente. Então, tem alguns casos que até compensa. Compensa. Às vezes o cara ele tem uma rede social só para coisas de família, rede social fechada. Teria que ser um cara com capacidade muito grande de gerar atração de seguidores. Conteúdo, né? Seguidores, porque você pensa que o cara tem lá, sei lá, 10 mil seguidores no perfil que ele passa 4 anos, agora na véspera da eleição ele vai criar um novo. Zero. Tem Exatamente. Jeito. Então, tudo isso tem que ser. Deixa eu aproveitar até numa situação mais profunda, né? Na sua visão, houve uma democratização gigantesca, né, das oportunidades para os candidatos em geral. Dentro daquela ideia, nós cansamos de assistir isso, né? Na história,
candidato, por exemplo, para vereador chegava a ser até vexatório. Olha, meu nome é tal, por quê? E temos aí um grande candidato que usava a expressão para citar o seu nome até como um slogan, porque ele tinha 15 segundos para fazer a sua campanha, né? E com a vinda das redes sociais, nós tivemos uma democratização, porque eu falo para o mundo, eu consigo atingir um número inimaginável de pessoas, né? Porque mesmo com impulsionamento, eu perco todo, porque aí é alguém que viu e já está gerando, quer dizer, né? Indiretamente, eu consigo, na tua visão, isso, obviamente, acredito eu, por trabalhar com estratégias de marketing, foi positivo, né? Sim, hoje houve essa democratização, todo mundo tem acesso ao mundo, ou seja, a falar tua ideia para o mundo, só que tem um porém. A campanha offline ainda está viva e ela ainda deve ser feita. Candidato... Só um parênteses. Campanha offline, que seria? A campanha fora das redes sociais, é o sola de sapato, né? São aquelas... Comício. Santinho. Comício nem Santinho tanto hoje, ainda. porque o Santinho ainda... Porque tem muita gente que não guarda, né? Não guarda número, então... Que a gente é obrigado a explicar os termos. Viu? Exato. Né? Então, assim, o que acontece? Muita gente está apostando nas redes sociais como o único meio de fazer propaganda eleitoral, de campanha eleitoral. Não é por aí. É uma minoria, mas uma minoria mesmo que é eleita desse jeito. Tá? Quase insignificante. Então, o que eu falo sempre para os candidatos é: trace uma estratégia na rede social, mas busque o offline, fora da rede social. Vai gastar sola de sapato. Candidato, principalmente candidato a vereador, que final de semana tira para fazer um churrasquinho com a família durante o período de campanha, não é eleito. Sim. É 24/7. É 24 horas, 7 dias na semana. E até refletindo aqui, se pegar uma população com uma idade um pouquinho mais avançada, apesar da gente, meus pais não saem das redes sociais, acredito que os seus também, ainda há uma população muito grande que não tem interesse algum por isso, né? Alguns, inclusive, pegando a versão. Então, essa tua dica ela é bem interessante. Sabe que eu me toquei que existia a campanha offline na última eleição, quando eu cheguei para votar e vi a rua da minha escola completamente suja com santinhos. Oi, velha forração. Aliás, o TSE, ele regulamenta tanta coisa, né? Ele devia regulamentar isso, porque do ponto de vista social, ecológico, urbanístico, aquilo faz sentido mais, né? Na era do celular, em que a informação chega na palma da nossa mão o tempo inteiro, eu já até tenho um critério, eu vou olhando ali, se o candidato que eu tinha escolhido, eu encontrar um santinho dele, eu já não voto. O duro é o concorrente que pegou o santinho e jogou ali, porque tem uma penalidade para isso. Pegou o do... Ó, como eu sei que eu vou ter um doutor Evandro ali que vai passar, eu já vou jogar. Mas assim, existe uma punição, é proibido, isso dá, inclusive, muitas vezes, é que eu não mexo com questão de delegacia, essas coisas. Crime eleitoral, mas muitas vezes eu mandava, o pessoal me ligava para ir buscar a gente na delegacia porque foi pega fazendo forração, ou forragem, cada um chama de um jeito. E o que acontece? Se mostrar que o candidato tinha conhecimento de que isso está acontecendo, vai dar resquício também para o candidato. Sim. Né? Mas ainda é muito costumeiro, véspera de eleição à noite, você vê a perua Kombi passando assim, jogando... Lamentável. Agora, santinho. Fake news. Bom, isso é um tema que, né, o mundo inteiro está falando sobre ele. Né? Porque, se por um lado as redes sociais trouxeram aquilo que a gente pode chamar de uma democratização, né? O Humberto Eco, ele tem uma visão um pouco diferente das redes sociais. Ele, com todo respeito, né, que ninguém se sinta ofendido, abro aspas do Humberto Eco. As redes sociais deram voz ao idiota da aldeia. Fecha aspas. Agora o Evandro vai voltar a falar. Senão vão dizer que eu que estou dizendo isso. Você que está dizendo. Então, assim, o que vai acontecer com o candidato que promover fake news
durante as eleições, especialmente quando você vai para os cargos do executivo ali, chega no segundo turno, começa aquela coisa, né? Um ataca o outro. Você acredita que a Justiça Eleitoral possa cassar registros, cassar candidaturas, mandatos já eleitos e não diplomar? Você vê essa possibilidade? Em que momento, qual é o tamanho? Porque a fake news também ela tem, né, várias gradações, né? Tem uma série de... a mentirinha e a mentirona, né? Exato. Bom, sobre a fake news, a gente observa o seguinte. É uma preocupação já há tempos, né, do Tribunal Eleitoral, é uma preocupação nossa assessorando candidatos, principalmente de se observar estrategicamente até onde vale você representar, por exemplo, na Justiça Eleitoral, uma fake news. Né? Na última campanha, em 2020, a gente passou por uma situação de muitas fake news, né? E a grande maioria não compensava nem ir para a justiça, porque tinha pouca relevância, pouca curtida. Era mentirinha. Exato. Se você leva, a pessoa acaba conseguindo mais engajamento. Mais engajamento. Mas, ainda assim, hoje, você tem a questão da multa eleitoral, né? Porque há uma propaganda negativa, uma inverdade, né? Você tem também, se mostrar que determinado candidato é beneficiado e dependendo da extensão dessa fake news e tudo mais, pode até se sugerir abuso de poder político, dos meios de comunicação social. Também, sem prejuízo, se ferir a honra de candidato, disso virar uma questão criminal. Então, assim, a fake news é um ponto muito forte, principalmente hoje, né, que você tem o risco de surgirem as chamadas deepfakes, né? Sim. Você tem, a gente quando fala em rede social, a gente, né, vem à mente imediatamente o Instagram, o Facebook, o Twitter, que agora virou X, TikTok. Né? TikTok, as redes mais tradicionais, mas a gente esquece que o WhatsApp, o Telegram, eles também são estruturas de rede social. Então, eu não postei, eu só mandei no grupo, mas você, de uma certa forma, cometeu um ilícito da mesma forma como se você tivesse postado. Né? Exatamente. WhatsApp, Telegram, né, são considerados redes sociais. Você comete ilícitos. Inclusive, eu tive situação que a gente conseguiu representar pessoa por postar coisa num grupo privado do candidato contrário. Né? E a gente teve um acesso a esse grupo e conseguiu. Então tem que se tomar esse cuidado. O WhatsApp também não é terra de ninguém. Você pode até fazer a divulgação no WhatsApp, só que tem que ter uma forma do eleitor descadastrar, né, dessa lista de transmissão. Você tem que descadastrar, senão vai dar uma multa eleitoral. Né? E deve-se lembrar, aplicam-se as mesmas regras para a internet. Perfeito. Uma outra questão interessante, né, que sempre surge é perfil de empresas, pessoas jurídicas, associações, entidades. Óbvio que respeitando esse prazo, quais outros critérios precisam ser observados na postagem? Então, por exemplo, é óbvio que a gente não faz isso, o escritório ele tem toda uma conduta dando a liberdade para todos os seus colaboradores terem a sua opção, a sua ideologia. Isso sempre foi algo, né, que a gente sempre se preocupou muito, mas pode eventualmente uma determinada pessoa jurídica, um escritório, resolver oficializar o seu apoio. Como isso é permitido? Quais os cuidados que precisam ser observados? Não. Pessoa jurídica não pode participar de campanha. Seja publicando, seja doando. Tá? Isso pode causar não só a questão da multa, tanto para o candidato quanto para a pessoa jurídica, como abuso de poder econômico para o candidato. Isso dá dor de cabeça, isso é ruim. E a multa não é leve. Tá? A multa pode acabar com uma campanha e pode prejudicar bem as finanças de uma empresa, por exemplo, se for uma empresa de menor porte.
né, 25, dependendo do tipo de campanha. As multas, elas variam também conforme o porte da empresa. E conforme o tipo de ato, o tipo de situação. Mas, assim, a depender, pode ir até 100 mil reais. Né? Então, isso tem que se tomar cuidado. Empresa, associação, entidade, CNPJ, esquece de campanha, inclusive para doação. Gustavo, e estamos aí também na iminência de eleições nos Estados Unidos, né? A mídia tomando conta de tudo o que vem acontecendo e é muito interessante porque os números por trás dessas eleições, as doações são em valores astronômicos, bilhões de dólares, né? Também com uma polarização terrível, né? Terrível por tudo que envolve uma eleição polarizada, mas sempre há um comparativo com o Brasil, né? Será que as doações são possíveis, né? Será que uma empresa, uma entidade, uma associação, ela pode externar o perfil de um candidato com o qual ela se adequa, com o qual ela quer promover? Então, acho que seria bacana a gente tocar nesse assunto também, se há limites para as doações realizadas por pessoas jurídicas, fazendo esse comparativo com a legislação de outros países. Até 2015, era aceita a doação por parte de pessoa jurídica. Tinha os limites e tudo mais. De 2015 para cá, né, com uma mini reforma eleitoral que teve, e com entendimentos do TSE, se extinguiu isso. Hoje, só pessoa física pode doar, até 10% da renda do ano anterior, né? Aquilo que foi declarado no imposto de renda, 10%. O próprio candidato ele pode doar para a sua campanha até 10% do limite, né, do teto estabelecido pelo TSE para aquela campanha. Por exemplo, Ribeirão Preto. Se uma campanha para vereador, o teto do TSE foi 150 mil, ele pode doar até 15. Passou disso, dá multa de até 100% o valor excedente. Foi excedente e dependendo do valor que isso o valor que, né, até da doação da empresa que seja, se for um valor vultuoso, pode dar abuso de poder econômico e cassação de registro. Cassação de candidatura, de mandato se o cara ganhar. Então é muito sério. E só que o que acontece? Antigamente você tinha uma situação, a empresa ia lá, doava, com a condição do candidato, uma vez eleito, sim, facilitar uma licitação, facilitar um contrato, uma concessão, né? E facilitar, inclusive, em assuntos do dia a dia. Por quê? No Brasil, a gente não tem regulamentação do lobby. Exato. Lobby é uma palavra feia. Nos Estados Unidos, não. É regulamentado. É regulamentado, é profissão. E, inclusive, esse é um assunto que eu adoro, eu tenho formação em relações governamentais pelo INSPER. Inclusive, tem limite de presentes que se pode dar para ministro, para congressista. No Brasil, não. No Brasil, finge-se que não existe, porque é pecado falar Tem o receio de regulamentar e dizer que está autorizando, exato, mas todo mundo sabe que existe. Todo mundo sabe que existe por baixo dos panos. Exato. Com isso, essa necessidade de só pessoa física e de se limitar, inclusive, do próprio candidato. Que o que acontecia? O empresário ia lá, repassava dinheiro para o candidato do meu bolso. Aplicava. Gustavo, e falando em penalidades da Justiça Eleitoral, né? A gente teve recentemente um episódio de multas aplicadas pelo TSE num valor muito vultoso, né? Especialmente naqueles processos em que se questionou a lisura do processo eleitoral. O TSE, eu não me lembro se de forma unânime, mas com a grande maioria dos seus ministros votando a favor, definiu pela aplicação de uma multa enorme, bloqueou fundo partidário, etc. Então, assim, em tempos de polarização, redes sociais, nesse caldo todo, a Justiça Eleitoral, na sua instância maior, tem mostrado o pulso firme. A gente tem encontrado essa mesma disposição nas instâncias inferiores da Justiça Eleitoral, os juízes eleitorais, os tribunais regionais eleitorais, ou isso é uma particularidade que está mais ligada ali ao TSE? O que a gente pode esperar para essas eleições? Bom, quando a gente fala em justiça eleitoral,
a gente tem uma situação muito incomum, né? Por quê? Primeiro que a gente não tem uma justiça especializada em primeira instância. Tá. Né? Nós temos juízes que são designados de 2 em 2 anos, né, prorrogáveis, e que muitas vezes ele não tem um contato mais profundo com a questão eleitoral. Sim. Ele é designado, vai e começa a estudar ali. Quando a gente fala no TSE, a gente tem os ministros que, embora tenha sim uma rotatividade, ainda tem alguns que eles só enfrentam aquilo. Por exemplo, os ministros que vêm pelo quinto, né, da advocacia. Eles estão exclusivamente... Acabam sendo especialistas na matéria. Exato, exatamente. E geralmente eles são advogados eleitorais. Sim, né? Naturalmente. Foram para lá por causa disso. Na segunda instância também, né? Tem essa... Tem o quinto, né? Tem esse quinto, tem essa situação. Agora, na primeira, alguns erros acontecem e talvez não se consiga acompanhar, né, toda essa questão como no TSE. Embora nós tenhamos, né, um corpo técnico de apoio, né, só que muitas vezes parte desse corpo técnico acaba vindo cedido da prefeitura. Então, assim, em primeira instância, muita coisa tem a se trabalhar na estrutura da Justiça Eleitoral. Mas em segundo, e principalmente no TSE, eu tenho plena confiança no trabalho, na especialização e no conhecimento da realidade eleitoral. Outra questão interessante, principalmente para os marinheiros de primeira viagem aí, que estão se candidatando, é a questão da prestação de contas também, né, Gustavo? Que a gente assistiu uma série de candidatos, paga ali, gasta lá, gasta no outro, depois a hora que vai ver... Exato. Né, não tem um controle rígido com relação a isso. Né? Isso dá muita dor de cabeça, até porque muito candidato acha que é simplesmente pegar o dinheiro do FEFEC, né, que é o fundo de campanha, e sair pagando as pessoas, né? Mas tudo tem que passar por instrumentos, ferramentas que consigam identificar quem está recebendo. Tudo tem que ser colocado na rede mundial de computadores, né, lá no TSE, tá? Tudo. E tem um prazo para isso, né? Coisa de 72 horas. Tem uma prestação de contas parcial. Depois do final da campanha, tem outra prestação de contas final. E a não prestação de contas deixa o cara inelegível. Sim. Até ele prestar. A prestação de contas com irregularidade, dependendo do teor da irregularidade, se o candidato não mostrar uma forma que você consiga saber de onde entrou e de onde saiu o dinheiro, isso vai te dar uma multa. Sim. E vai te colocar lá nos famosos ASES, né, que é um código da Justiça Eleitoral, falar, esse cara aí pode estar inelegível. Ele pode ter abusado do poder econômico. E é importante quem está nos ouvindo entender a prestação de contas ela é um instrumento de garantia da democracia. Né? Porque você precisa justamente ter uma campanha compatível com o teu orçamento eleitoral, comprovadamente definida nos termos desse orçamento. Porque senão, se você não leva isso muito a sério, você começa a ter um caixa 2 eleitoral que suporta uma campanha e desequilibra o jogo democrático. Porque o candidato que não tem acesso a esse caixa 2 ou que não tem dinheiro, ele fica numa condição de disputar a eleição totalmente em desvantagem em quem tá concorrendo. Eu me lembro, eu estava de eleições, estava puxando a minha memória afetiva pelas eleições. Né? Eu me lembro de uma eleição... Você tem alguma memória afetiva? Eu tenho, pouquinho. Mas eu me lembro de criança, 2 candidatos a prefeito de Ribeirão Preto, eles praticamente distribuíram boné para o Come-Fogo inteiro da cidade. O clássico, quem está nos ouvindo de fora de Ribeirão Preto, Come-Fogo é o clássico entre o Botafogo e o Comercial, que já não acontece há muito tempo, porque o Comercial não tem conseguido estar na mesma divisão do Botafogo. Semana passada foi 4-1. Né? Foi sub-20. E aí os 2 candidatos distribuíram boné para o estádio inteiro. Então tinha um candidato botafoguense, um candidato não botafoguense, e estava ali
né, distribuindo o boné, por isso que é uma coisa que... E o candidato que não conseguia distribuir o boné? Ele ficou, hoje você não tem, você está completamente... Bom, e como dissemos no início, passa rápido mesmo o negócio aqui, né? Mas antes da gente finalizar, Gustavo, tem a questão da inteligência artificial, né? Que é uma ferramenta que, acredito eu, teremos a nossa primeira eleição como uma ferramenta do conhecimento da população em geral. Até tínhamos algo nessa linha nas eleições passadas, mas muito incipiente, né? Ainda desenvolvido de uma forma acanhada. Hoje já não, nós temos aí 4, 5 ferramentas muito bem utilizadas nas atividades econômicas em geral. Como que fica o uso da inteligência artificial nesse processo eleitoral? E pode usar a inteligência artificial? Ó, Rodrigo... Pode isso, Arnaldo? Ó, vou te falar, primeira resposta resumida, que é... né? Mas o Tribunal Superior Eleitoral tem uma preocupação muito forte, tanto que isso virou uma resolução, e pode-se utilizar inteligência artificial, mas, como diria um amigo professor da USP, com grano Salles, né? Posso fazer o meu discurso, então, pedir não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda. Redija um discurso aí para mim, posso jogar? Você pode redigir o discurso, né? Vai ficar extremamente robótico, porque, né, não é tão perfeito, sim, né, como quando se contrata um redator publicitário. Né? Mas você pode. A grande questão da inteligência artificial tem a ver com imagens, vídeos, né? Quando você vai postar numa rede social, algo do gênero, tem que constar que foi gerada a imagem, o vídeo, por inteligência artificial, obrigatoriamente. Isso pode dar não só multa, mas também pode até gerar cassação de candidato. Por exemplo, eu poderia gerar a minha imagem, se eu fosse candidato a prefeito, praticando atos de governança através de inteligência artificial, teria que informar algo nesse sentido, uma alteração de realidade. Que aí pode até se chegar numa linha tênue da tal da deepfake, porque você nunca foi, sim, né, prefeito, vereador, e a deepfake, ela é totalmente proibida. Né? Você colocar, por exemplo, alguém, o candidato A, falando para votar no candidato B, por exemplo, a imagem, a voz, isso é deepfake, é totalmente proibido. Isso aí pode dar, inclusive, abuso do uso dos meios de comunicação social e cassação de registro do responsável. Então, quer dizer que ele fizer o discurso usando inteligência artificial, no final ele tem que dizer assim, este discurso foi preparado a partir de... E seria o cúmulo da transparência isso. O discurso foi preparado. Eu não sei se ele vai perder voto porque ele fez ou se ele vai ganhar voto porque ele foi honesto. Mas meu querido, muito assim, bom. O tempo passa muito rápido, como a gente disse, né? Mas foi um prazer enorme te receber aqui, te rever. Você é um cara que está sempre conosco aí, né? No dia a dia da profissão, da amizade. Então, é um prazer muito grande te receber. Queria te agradecer. É um tema muito importante, porque nós estamos aqui tentando promover cidadania com o Pode Brasil também, né? E esse tipo de informação é muito relevante para os candidatos, para que possam ter um processo eleitoral lícito, pacífico, né? E para o cidadão, que possa saber o que o candidato pode e não pode fazer, até para ele medir se o candidato dele está cumprindo a legislação, o que é um bom indício, talvez, de quando ele tiver um mandato, né? Então, muito obrigado pela presença, prazer enorme. Eu vou deixar com o Rodrigo para fazer o encerramento. Fazendo eco aqui as palavras do Evandro, mais um para conta, né? Mais um episódio para conta. Dizer que a casa é sua. Você, apesar de ter seguido o seu caminho por outras jornadas, você faz parte da nossa história, as portas estão abertas, certamente voltará aqui com outros temas que sabemos que está na sua gama aí de competência. E como o Evandro mencionou, a gente, quando traçou o foco e as diretrizes do Pode Brasil, nós sempre pensamos em entregar algo à sociedade. E falar de eleições municipais, né, principalmente depois de 88, com uma série de competências que foram fixadas para os municípios
né, a eleição dos nossos representantes, tanto no executivo quanto no legislativo, a importância, o grau de importância é o mesmo, é algo que precisa ser muito bem debatido, muito bem conversado, e quanto maior o número aí de candidatos capacitados, com uma trajetória bacana, com boas intenções, com certeza melhor para o desenvolvimento da nossa cidadania. Então, mais uma vez, muito obrigado por esse apoio ao nosso projeto, por esse presente para a sociedade em geral. E já fica o convite para você poder retornar. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço esse bate-papo bastante interessante, fugindo do juridiquês e levando para a sociedade, né, informações. E é sempre um prazer, eu fico muito feliz toda vez que eu venho visitar aqui, né? Não só por ver meu querido amigo Henrique Furquinho, fofinho, né? Mas principalmente porque é um lugar que eu passei bons momentos e criei bons amigos. E, de fato, é importante esse assunto. E, eleitor, preste atenção, se o teu candidato não observa o mínimo das regras para fazer uma campanha limpa, imagina o que ele pode fazer quando tiver um cheque em branco na administração pública. Perfeito. Eu acho que essa é a mensagem. por 4 anos. Exatamente. Bom, para você que acompanhou mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão, nosso muito obrigado. Agradecemos, estamos felizes com toda a repercussão que esse projeto tem gerado, graças a você. E, havendo alguma crítica, sugestão, indicação de temas ou pessoas para compor essa mesa aqui conosco, é só mandar um e-mail para o podbrasil@brasilsalomão.com.br. Até mais, até o próximo episódio.